A nossa profissão na área de matemática e suas lógicas é um cientista de dados. Primeiro, como um cientista de dados executa o seu trabalho? O cientista de dados cria algoritmos para extrair insights desses dados. Em seguida, cabe ao cientista apresentar estes dados de forma que os tomadores de decisão possam utilizar o resultado da análise ao definir as estratégias empresariais ou mesmo para criar novos produtos ou serviços baseados em dados. Ou seja, os cientistas de dados extraem dados importantíssimos de grandes coletas de informações e dão esses dados para os tomadores de decisões. Quais são as características de um cientista de dados? Bom, um cientista de dados ele normalmente tem que ter um bom conhecimento em matemática e estatística, fundamentos e linguagens de programação, banco de dados, machine learning e deep learning, apresentação e visualização, e uma boa relação e interação com pessoas e clientes, entre outras habilidades não citadas. Qual é a trajetória de formação exigida para um cientista de dados? Bom, ainda não existem cursos específicos para formar cientistas de dados. Por ser uma profissão nova, o mercado ainda está em fase de adaptação. Contudo, existem formações técnicas em áreas específicas que ajudam quem deseja seguir essa carreira. Você pode, por exemplo, fazer um curso de engenharia da computação. Qual é a faixa salarial de um cientista de dados? Bom, a faixa salarial de um cientista de dados é de aproximadamente R$ 6.100. O dublador é aquele profissional que está sempre presente no meio audiovisual. É ele quem dá a voz aos personagens de animação, filmes, séries, programas de TV e até mesmo às publicidades e campanhas de marcas e empresas. A importância dele está em vários sentidos, mas essencialmente na dublagem de conteúdos estrangeiros. As principais características de um dublador são: possuir uma voz fácil de se adaptar, ser disciplinado e ter concentração, ter vocação para as artes, ter uma excelente dicção, possuir leitura dinâmica e ótima interpretação de texto, ter habilidade na arte do improviso, boa memória para decorar os textos e ter domínio de outros idiomas é um diferencial. Para seguir a carreira de dublador, é necessário realizar cursos relacionados às artes cênicas. Existe curso técnico de dublagem e também curso de nível superior. No entanto, um profissional já formado em teatro, por exemplo, pode realizar cursos de extensão na área de dublagem e conquistar boas oportunidades na área. Infelizmente, no Senai não é oferecido um curso específico de dublagem. Por último, mas não menos importante, qual é a faixa salarial de um dublador? O piso salarial dos meros mortais é de apenas R$ 55 a hora. Em São Paulo, através de uma convenção coletiva de trabalho dos dubladores, foi definido o valor de R$ 125 a hora. Porém, os mais experientes conseguem trabalhar muitas horas e ainda ter a função de diretor de dublagem, faturando cerca de R$ 15.000, por exemplo. A biblioteconomia é uma área de formação de profissionais para atuar na organização, catalogação e divulgação de bibliotecas, acervos documentais e históricos, como livros, revistas, arquivos, documentos, fotografias e outras coisas. Eles são muito parecidos com administradores de dados. Eles analisam os documentos e livros e catalogam eles de acordo com o que está presente neles. O biblioteconomista pode trabalhar em museus, bibliotecas públicas, escolares e particulares, centros arqueológicos, editoras de livros e até em empresas. Os profissionais desta área devem ser organizados, inteligentes, responsáveis, bem informados, metódicos e devem saber lidar com o público. O seu salário varia de 3.000 a 3.500. Agronomia. O agrônomo realiza planejamento e manutenção dos processos agrícolas. Ele é responsável pelo melhoramento do plantio, combate a pragas, colheitas e armazenamento e até comercialização dos produtos de origem vegetal e animal. O profissional trabalha garantindo a qualidade do solo e das plantações, utilizando diversos métodos de irrigação, adubagem adequada, além do controle de enchentes, de erosão e de pragas. Para se tornar um agrônomo, é necessário terminar o ensino médio e se matricular em um curso superior de engenharia agronômica. A duração da graduação dura em torno de 5 anos.
As tecnologias aplicadas na agronomia são máquinas autônomas, mapeamento de colheita e drones. A faixa salarial da agronomia é em torno de R$ 5.000. Vamos falar sobre o técnico de logística agora. O técnico de logística é responsável pelo controle de materiais e recursos contidos em uma organização. Ele atua diretamente na otimização da armazenagem, do controle de estoque e no fluxo de mercadorias de todos os departamentos. As características que um técnico em logística precisa ter são liderança, raciocínio lógico, inovação, relacionamento interpessoal, planejamento, visão estratégica e dinamismo. O técnico de logística pode atuar em empresas de diversos setores. Entre as opções de atuação estão os centros de distribuição, empresas de encomendas, portos, aeroportos, terminais de carga, transportadoras e muitas indústrias. No cargo de técnico em logística, se inicia ganhando R$ 1.808 de salário e pode vir até ganhar R$ 3.208. A média salarial para técnico em logística no Brasil é de R$ 2.369.